E aí, pessoal, aqui estou eu de novo para contar mais um babado da vida. Bom, vamos lá. Eu vou contar hoje a história sobre o dia em que eu dormi na casa de um estranho e que eu achei que fosse morrer. E não é não é clickbait, não é exagero, não. Realmente foi uma das vezes, dos momentos assim que eu mais senti pânico, medo de morrer assim, da vida, desespero total. Vou tentar resumir, pode ser que tenha algum barulho de vez em quando no fundo, porque tem construção e coisas aqui, como eu quero postar frequentemente, eu não posso me abalar tanto pela questão de barulho, senão eu vou acabar nunca gravando, né? Eu não sei se vocês conhecem o Couchsurfing, é um site, a princípio gratuito, faz tempo que eu não uso, então não sei se mudou alguma coisa, mas até então era gratuito, e tu poderias fazer doação pro site se quisesse, mas não era obrigatório pagar, né? É um site onde tu vais achar lugares para ficar hospedado, ou hospedar pessoas que querem viajar de graça, certo? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu receber viajante, tinha uma da Austrália, por exemplo, que ficou na minha casa alguns dias, aqui no Brasil. A minha mãe também e o ex-marido dela também receberam um nordestino, acho que eram do Nordeste, na casa deles, aqui também na minha cidade. Enfim, tudo experiências legais. Eu também tive experiências incríveis me hospedando na casa de pessoas. Então, teve um cara na Holanda, muito querido, muito legal. Tinha umas alemãs também hospedadas ao mesmo tempo na casa dele. Porque, na verdade, ele se confundiu. Ele falou que sim pra elas e pra mim. E não percebeu que era tudo na mesma data. E aí, acabou chegando todo mundo junto. Foi uma zona, mas deu tudo certo. Ele administrou tudo e foi muito querido. Não mandou ninguém embora, nem nada. Bom, eu fiquei também na casa de 2 meninas em Maceió. Uma mais fora da cidade, uma dentro. Uma com uma casa mais simples, outra bem de vida, digamos assim. Então, experiências diferentes, mas todas muito boas. E eu super indico, acho que são experiências incríveis. O meu problema, que ferrou com a minha vida, foi no caso desse cara aí que eu vou contar agora, que era na Holanda. Porque eu sempre procuro, claro, tudo bem, todo mundo vai ter que ter a sua primeira vez de tipo, eu quero hospedar alguém ou eu quero me hospedar e eu não tenho ainda feedback, não tenho ainda avaliações das pessoas no meu perfil, é a mesma coisa que nem Airbnb, né? A gente busca alguém que tem avaliações boas, mas em algum momento essa pessoa não tinha avaliação, certo? E eu sempre procurava pessoas com avaliações boas, pra me sentir mais segura mesmo, né? Só que aconteceu uma situação. Eu estava em São Paulo, fui lá, fiquei na casa da minha tia. Depois eu tenho que contar essa história do ano de 2014, que foi muito loucão. Vou fazer um podcast só disso, se vocês quiserem, me contem aí. Mas aí eu tava viajando pelo Nordeste, fazendo praticamente um mochilão, né? Só que daí surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio na Itália e eu teria que sair de Guarulhos. Nesse meio tempo também aconteceu um evento e a minha tia que morava na época em São Paulo, hoje ela mora na Itália, ela me hospedou na casa dela, então eu tava em Maceió, fui para São Paulo, fiquei na casa dela uns dias e surgiu um evento para eu trabalhar da empresa lá onde ela trabalhava, que inclusive é a mesma que meu pai trabalha, é uma empresa mundial, né, como chama? Uma multinacional, digamos, que é da Áustria. E, enfim, tava tendo um evento lá em São Paulo, ela me conseguiu esse trabalho para trabalhar como recepcionista, atendente lá, já ganhei uns trocos a mais, porque eu tava nessa vida de, tipo, ganho um pouquinho online, faço uns biquinhos, umas coisas para poder continuar realizando meu sonho de viajar, essa coisa toda, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei na casa dela e depois, essa família que ia me hospedar na Itália, a mãe e as 2 crianças moravam na Itália, que era onde eu ia ficar, e o pai morava e trabalhava numa empresa brasileira, da Itália, mas que tinha filial no Brasil, lá em Guarulhos. E aí, então, eu podia ficar na casa dele, tipo, uns 2, 3 dias, até pegar o voo, e daí já conhecia ele, já me explicava tudo sobre a família, depois ele ia passar um tempo lá na Itália também com a família, enfim, altas histórias. E aí, eu sairia dali e pegaria o voo em Guarulhos. Muito bem, o que acontece? Eu comprei minha passagem para ir para a Itália, né? E tinha uma opção de fazer uma parada, né? Uma conexão, digamos assim, de até 5 noites, se não me engano. A TAP também tem isso. Na época era outra companhia, deixa eu me lembrar o nome. Acho que era a KLM.
Enfim, aí eu comprei que tinha essa opção para fazer a parada em Amsterdã. Meu Deus, quem é que não queria conhecer Amsterdã? Na verdade, eu confesso que eu tinha um certo preconceito com Amsterdã, com a Holanda em si, porque como eu sei que lá tem aquelas ruas das prostitutas e que as pessoas fumam maconha, que é meio tipo legalizado o negócio lá e tudo mais, eu era meio preconceituosa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa toda certinha, né? De certa forma, porque quem já ouviu meu podcast antes desse sabe que eu já aprontei muitas loucuras na vida também. Mas algumas coisas eu não acho legal, acho que não fecha com o meu estilo, com os meus princípios, esse tipo de coisa, sabe? Coisa minha. Então, eu não tinha aquele sonho de conhecer, mas eu sabia que era lindo. E, pô, quem é que não quer conhecer um país diferente, né? Aí eu pensei, vou pegar, já que eu não tenho que pagar nada mais por isso. Só que eu tava mal de grana e eu não queria pedir dinheiro pro meu pai. Então, o que eu fiz? Usei o Couchsurfing para procurar um lugar para ficar esses dias aí, essas 5 noites, lá em Amsterdã. Só que, acho que tinha uns eventos lá na época também, e é uma cidade super procurada por turistas, e estavam praticamente todos os Couchsurfings lotados de quem tinha disponível, né? E, além disso, tinha algumas pessoas ainda livres, assim, disponíveis, mas era tipo assim, somos um casal nudista, pra você se hospedar na nossa casa, você tem que ficar pelado, andando pela casa. Eu não, não, definitivamente não é a minha praia esse negócio. Então, eu não ia querer, né? Eu queria ficar na casa de alguém com uma hospedagem normal, né? Bom, muito bem. Aí, a única opção que eu achei foi a hospedagem na casa de um cara que tinha uma foto que nem dava pra ver ele direito, não tinha avaliação, não nada, poucas explicações, e eu, digamos que assim, fiquei sem opção. Eu pensei, eu não tenho como cancelar a passagem, eu não tenho como mudar isso aqui, eu não tenho dinheiro pra ficar num hotel, ou sei lá, eu vou ter que aceitar esse cara e rezar pra Deus que dê tudo certo, que seja só uma pessoa que ainda não teve avaliações, mas que, se Deus quiser, vão ser positivas quando tiver. E acabei fechando com o cara de ir lá na casa dele. Mas eu tava bem confiante, eu tinha certeza que no final ia dar certo. Beleza, peguei o meu voo, parei em Amsterdã, ainda por cima. Bom, a sorte que eu conheci uma menina no voo, uma brasileira que foi no voo sentada do meu lado. Fizemos amizade e ela também tinha que pegar o trem do aeroporto que a gente parou, o trem para Amsterdã. E aí eu não me senti tão perdida, porque a gente conseguiu pegar o trem errado. E não era o errado, a gente só... Eu não me lembro se era o errado ou se a gente errou a parada. Tipo, a gente não parou onde tinha que parar, a gente tava perdido naquele trem. E eu com mala gigantesca, porque depois eu ia ficar talvez um bom tempo na Itália. Imagina que eu ia sair com uma mochilinha. Jamais, né? Nunca fui dessas. E aí a gente pegou e fomos parar, assim, no interior do interior, no outro canto do país, assim. Uma coisa muito louca. Aí a gente desceu, a gente viu, não, tem alguma coisa que tá errada. Descemos, né, a gente não tinha ainda internet, cartão pra usar lá, a internet, não tinha como ver mapa, nada. E aí, encontramos com uma policial, ela, por sorte, nos ajudou, falava inglês, né, a maioria lá fala inglês, e nos explicou, tipo, vocês pegaram o negócio errado, tem que dar a volta aqui, pegar o trem de volta, eu vou botar vocês no trem certinho. E aí nos ajudou, tinha um esquema que a gente fazia, acho que não tinha que pagar outra passagem, se não me engano. Beleza, é isso que a gente fez. E aí conseguimos finalmente chegar em Amsterdã, muito depois do previsto, super cansadas. E aí eu dei tchau pra menina e peguei a minha mala gigantesca. Não era meio perto, mas pro peso que tava a minha mala, era longe a casa do cara. Mas eu fui, né, eu tinha salvo já o mapa, assim, no meu celular, offline, né, de como que eu ia da estação de trem até a casa dele. E a minha mala, até perdi um pedaço da mala no caminho, tipo assim, quebrou, porque era muito pesada, eu não conseguia nem caminhar, um horror, todo mundo ficava me olhando. Mas consegui achar a casa do cara, né, e o cara me recebeu. Tudo bem até aí? Achei que sim, mas tava meio cabreira, né, meio... Gente, a casa era basicamente assim, era um condomínio, tinha várias casas em volta, um pátio no meio, quase como tipo um prédio, só que era tudo assim, meio que térreo, digamos assim. Mas a casinha dele ali tinha 2 andares. Depois eu descobri que uma menina morava no andar de cima, era só, entrava na casa, subia uma escada, lá em cima tinha o banheiro, que era dele e a menina também usava, e um quarto onde a menina ficava. Bem separado, assim. Lá embaixo, então, tinha um outro banheiro, só que não tinha chuveiro. Então, o banho era lá em cima.
e mais alguma coisa que eu não me lembro. E ali tinha o quê? Uma cozinha, né? Meio sala e cozinha junto, pequena. E uma portinha que entrava pra um lugarzinho... Devia ser uma despensa originalmente, porque o cara... Cabia só a cama do cara ali dentro, ele dormia ali, basicamente. Eu já vi que o cara era meio estranho de cara. Só que eu fui ficando cada vez mais assustada, sabe? Fazem vários anos, então eu não lembro de tudo. Eu só consigo lembrar do pânico e algumas cenas. O cara era estranho, o cara fumava, a primeira coisa que me apavorou, o cara fumava dentro de casa, não tava nem aí, tipo, pra visita e coisa do tipo. Então ele fumava ali com tudo fechado, eu tava morrendo sufocada, né? O cara bebia e coisa, eu comecei a ficar preocupada, tipo, onde é que eu me meti? Não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Começou a meio que escurecer aquele dia. Antes disso, eu lembro que ele foi dar uma volta comigo na cidade. Até aí parecia que tava tudo relativamente bem. Ele me levou até um mercado. Inclusive, aquele mercado tem alguns lá que só aceitam um cartão do mercado pra tu pagares. Então, eu cheguei lá com o meu dinheiro, né, com os meus euros, e não tinha como pagar. Olha que louco. E aí, eu dei dinheiro pra ele, ele usou o cartão dele, pagou pra mim. Então, assim, parecia, apesar de ser estranho, parecia ser gente boa. Tudo bem. Aí começou esse negócio dele beber cada vez mais e fumar e não sei o quê. Ele falava de um jeito estranho. Ele era muito, muito fora. Eu comecei a ficar com muito medo. Muito bem. Aí o cara, depois disse, vamos dar uma volta, eu vou te mostrar lá em cima, que tinha tipo um negócio em cima do prédio que enxergava um pouco da vista da cidade, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu sei que quando a gente chegou lá em cima, eu já tava em pânico, porque eu vi que o cara era completamente louco. Claro, eu não vou contar detalhes aqui, porque eu também não lembro das conversas que a gente teve e tudo mais. Mas eu sei que quando eu cheguei lá em cima, eu já tinha certeza que o cara ia me jogar pra baixo do prédio. Nível do pânico que eu tava. No final, deu tudo certo, né? Bem estranho, mas deu tudo certo. O cara também não tentou me atacar e nem... Sabe? Romances e coisas, nada disso. Mas eu achava que ele era louco a ponto de repente me machucar ou me matar. O pânico real foi quando? Já era tipo tarde da noite. O cara já tinha bebido bastante, já tinha fumado, já tava falando coisas muito loucas. Nesse ponto ele já tinha, gente, eu lembro não lembro das conversas, mas eu lembro que ele se irritava com algumas coisas. Teve uma hora que ele jogou um copo longe. Meio que jogou a mesa pro canto. Vocês têm noção do... Eu não sei em que ponto, como é que foi chegando nisso, eu não consigo me lembrar direito. Eu só sei que eu já tava em pânico. E o pior foi quando ele me falou que ele ia sair com uns amigos. Bem tarde da noite ele falou que ia sair com uns amigos. E nesse ponto que eu já sabia que ele tava completamente bêbado. Não sabia se tinha usado algum tipo de droga, né? Já tava com aquela loucura toda, falando nada com nada. Já tinha jogado copo longe, coisa... Quando ele saiu, eu não sabia se eu dava graças a Deus que ele tinha saído, né? Ou se eu me apavorava mais ainda com a hora que ele voltasse. Nesse ponto, eu não me lembro se eu subi pra falar com aquela menina que morava em cima ou se ela desceu em algum momento e eu chamei ela pra conversar, né? Eu disse, cara, eu tô apavorada, eu não sei o que eu faço, o cara é completamente louco. Ela falou, ele é bem estranho, mas assim, ó, ela falou, fica tranquila, qualquer coisa, tu pode subir, pode ir lá em cima comigo, bate na minha porta, a gente se tranca ali dentro, tudo certo. Essa altura eu já tava apavorada e eu não queria incomodar a menina. Eu era meio inocente também, no sentido de, tipo, eu... preferia rezar que no final desse tudo certo do que eu sair à noite com aquela mala gigante. Eu nem tinha a chave pra sair lá do prédio, né? E eu pensei, como é que eu vou sair? Eu nem sabia como sair daquele lugar. Eu não sabia pra onde eu ia. Comecei a olhar, a mandar mensagem pra minha família desesperado. Coitados, nunca façam isso com seus pais, porque eu imagino o desespero deles de não poder fazer nada, sabe? O poder. Até podia, mas eu lembro, eu não sei por que motivo na época o meu pai não me ofereceu de, tipo, achar um lugar pra mim, ou... Eu não sei se ele não levou tão a sério, eu não sei, eu não me lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu chorava, desesperada. Eu comecei a procurar desesperadamente por um couchsurfing, né? E eu disse, pelo amor de Deus, alguém que tem que me ajudar. Achei esse outro cara que eu tinha falado pra vocês no começo do podcast, que era super gente boa, que recebeu as alemãs também e tal. Ele já tinha avaliações boas, eu pensei, pelo amor de Deus, era do outro lado da cidade, eu ia ter que gastar que eu nem tinha, com táxi, com não sei o quê. Mas eu pensei, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, sabe? E aí, eu fiquei lá naquele desespero, com aquela... sem noção, sem saber se o cara ia me matar ou não.
O cara volta, sei lá, 3, 4 da manhã de uma festa, sei lá pra onde que ele foi, né? E quando eu vi que ele tava deschaveando a porta e ia entrar, eu simplesmente virei pro lado, de costas pra onde ele ia estar, na cozinha, porque afinal era ali o ambiente, ele ia ficar ali um tempo, talvez ia pro quarto, que era ali bem do lado, praticamente. Não tinha nem como fechar a porta, enfim. Que desespero, só de me lembrar. E fingi que eu estava dormindo. Porque eu pensei, se eu começar a conversar com ele, começa a dar alguma discussão, alguma merda vai acontecer. Eu só virei pro lado, fechei os olhos e pensei. Comecei a rezar. E a todo instante que o cara se mexia ali dentro, meio que dava umas resmungadas, meio bêbado, meio não sei se drogado ou o quê, eu pensava, é agora que ele vai me matar. Todo tempo eu tinha aquele pânico que era naquele momento que o cara ia me matar. Meu Deus do céu. Bom, resumo da história, o cara não me matou, ele não me chamou pra falar comigo, graças a Deus, e ele capotou. Em algum momento ele deitou e capotou. E aí eu, dei uma leve aliviada. Quando amanheceu no dia seguinte, né, quando é de dia tu já se sente um pouquinho mais seguro. Se eu tiver que sair correndo, se eu tiver que gritar pra algum vizinho, não fico tão constrangida, sabe? Aí amanheceu, eu acordei, arrumei as minhas coisas, né, separei tudo e esperei o cara acordar. Quando o cara acordou, mas era cedo que ele tinha levantado, era bem cedinho ainda. Quando o cara acordou, eu já tinha combinado tudo com o outro cara, explicado a minha situação e tudo mais. Eu falei pra esse aí que se ele podia abrir pra mim, que logo mais eu ia sair. Nisso chegou um amigo dele, que era vizinho do mesmo prédio, né? Eu me senti bem mais segura também, saber que tinha alguém que eu podia pedir socorro se ele desse a louca ainda. Juntei minhas coisas e falei pra ele que eu ia pra casa de outra pessoa, que não sei o quê. Eu não dei muita explicação, porque eu não queria arrumar intriga, eu não queria me complicar. De repente o cara se exaltar, vai saber do que ele era capaz. Mas eu acho que ele sentiu que não tava legal, que alguma merda ele fez. Eu não sei se no dia anterior ele tava bêbado e talvez drogado. Mas eu sabia que no fundo ele sentiu que ele tava fora das ideias, que ele era meio louco, inclusive. No normal já parecia que ele era. E acho que ele se sentiu um pouco culpado, sabe? Tanto que ele não reclamou, ele não perguntou por que eu ia sair, ele não falou nada. Ele me ajudou a levar as minhas coisas até a saída do prédio, junto a esse amigo dele, tava ali meio em volta, então eu me senti segura. Ele pegou, gente, um cofrinho que ele tinha na casa dele de moeda, sabe? Cofrinho normal. Abriu o cofrinho, separou umas moedas lá de €1, né? Me deu essas moedas, disse, eu quero te ajudar com o táxi, sabe? Eu até falei, não precisa, imagina. E ele insistiu, acho que ele tava se sentindo culpado mesmo, né? Sentindo que alguma coisa estava bem errada. Me deu essas moedas, que me ajudou a pagar boa parte do táxi, porque era bem carinho, assim, até onde eu tinha que ir. Um Uber, acho que eu chamei na época, nem me lembro. Ou se era um táxi, ele chamou pra mim, enfim. E aí, cheguei lá, meio que foi meio difícil, eu parei, o táxi parou na rua errada, ainda tive que andar com aquela mala mais um tempo, até que eu encontrei o tal do cara que ia me esperar numa parada de ônibus X, porque depois tinha umas entradas loucas pra entrar lá na casa dele, e eu não ia achar sozinha. E quando eu vi que o cara era gente boa, quando eu vi ainda que tinha aquelas alemãs lá, por mais que eu não goste de ficar em casa cheia e me misturar com um monte de gente, eu me senti assim, no paraíso, muito mais segura. Sabe quando tu sente na hora o tipo da pessoa? Foi o que aconteceu com o cara e foi o que aconteceu com o segundo cara. E eu não me enganei nem com o primeiro e nem com o segundo em relação à primeira impressão, sabe? E aí eu me senti salva e fiquei o resto dos dias ali, exceto o último dia. Porque assim, eu tinha ficado, acho que eram 5 noites. Eu fiquei a primeira noite no louco lá. Depois eu fiquei 3 noites nesse outro menino, que no caso ele tinha botado no perfil dele lá do Couchsurfing, que ele não aceitava pessoas por mais de 3 dias. E eu quis respeitar isso. Por mais que no final a gente tenha se dado super bem, as alemãs já tinham, acho que estavam indo embora, já tinham ido embora, e ele disse, não tem problema, tu não vai me incomodar, tu pode ficar tranquila mais uma noite, que eu não vou morrer por isso, eu sei de tudo que tu já passou, sei que tu tá sem grana, mas eu realmente não gosto de, sabe, eu pensei, de repente ele tá falando por educação e não quer que eu fique. Então eu fui lá num lugar bem turístico, enfim, perto de um lugar turístico, uma rua conhecida, e achei um tipo de um hotel, mas desses que divide, que era só o quarto simples, assim, que dividia banheiro e tal. Consegui por €50 a noite, foi o lugar mais barato que eu achei, que eu passei um dia ali rondando e procurando, né, um
lugar barato, pra eu ficar nessa última noite. E aí peguei o resto do dinheiro que eu tinha, porque depois eu pensei, tudo bem, depois eu vou pra Itália e aí eu tenho a minha salvação lá, que é a família que vai me hospedar. Então, eu fiquei essa última noite nesse hotel, tipo hotel aí. E depois, no último dia também, eu fiquei desesperada de perder o ônibus e ter que passar por loucuras de novo. Eu já tava, assim, totalmente desgastada. E eu pensei, já pensou se eu perco o avião, eu não tenho como pagar pra mudar a data nem nada. E eu fiquei com medo de pegar o trem errado de novo. Então, no último dia também eu gastei um pouco a mais. E peguei num táxi pra ir até o aeroporto. Somei ali o que eu tinha ainda de dinheiro, fechava, dava certo. E aí eu fiz isso. Então, eu fui de táxi lá pro aeroporto e no final deu tudo certo. Cheguei lá na Itália, a família me recebeu. E aí, vou ter que contar todo o resto em um outro podcast. Mas, enfim, esse foi o pânico da minha vida. Então, fica a dica aí. Por mais que eu acho que todo mundo merece... É que nem questão de emprego, né? Todo mundo merece uma chance. Tipo, como é que eu vou... As empresas todas vão querer alguém com experiência se eu tenho que começar sem experiência, então eu nunca vou poder trabalhar, né? Então é complicado, a gente quer dar uma chance para as pessoas, a gente quer pegar, por exemplo, um Airbnb, um Couchsurfing da vida, sem ter avaliação já, para dar uma chance, só que dá um medinho. Então, assim, eu hoje em dia já fico meio assim, prefiro não, sabe? Mas pode acontecer de ter experiências boas. No caso dele era muito suspeito mesmo, eu só aceitei porque realmente eu precisava e era de última hora. E, enfim, porque a foto dele tava meio estranha, o perfil dele tava estranho, não tinha avaliação, então fiquem bem alertas a isso pra evitar a fadiga, como eu digo, né? Porque as outras experiências que eu tive no Airbnb e no Couchsurfing, a maioria foram incríveis e eu não me arrependo. Super indico, inclusive. Tá? Eu deixo até na descrição aqui um link para quem tem interesse em participar do Couchsurfing, seja para receber alguém na sua casa ou ficar na casa de alguém. É bem interessante. Eu tenho também um vídeo onde eu conto histórias sobre o Couchsurfing no meu canal Quero Ser Nômade, se vocês quiserem olhar lá. Beleza? Então, mais uma história meio longa e doidona. Espero que vocês tenham se inspirado de alguma maneira com esse podcast, aprendido alguma lição. Que essa é a minha intenção, é contar histórias e ao mesmo tempo ensinar o que não fazer ou o que fazer em relação às coisas da vida. Beleza? Se vocês gostaram, por favor, deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Acionem o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não perder nenhum podcast ou vídeo novo aqui do canal. Me sigam lá no Instagram pessoal também, Driele Sonaglio. E nos vemos num próximo podcast ou vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.